Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a aula 4, né? Essa aula 4, ela vai falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Vocês vão ter que construir um texto, né? Mostrando o ponto de vista de vocês, né? O texto dissertativo argumentativo, ele procura, né? Você tem que procurar persuadir, né? Procurar persuadir o interlocutor. O que que é isso, né? Na verdade, vocês vão ter que tentar persuadir a pessoa que vai ler. Então, quem é o interlocutor dessa mensagem, né? Por exemplo, quem é que vai ler seu texto? Tem que tentar persuadir a pessoa que vai ler esse texto. Não só o professor, né? Mas todos os leitores, né? Então, você tem que tentar fazer um texto em que você convence o leitor sobre aquele seu ponto de vista. Então, como estruturar? Então, um primeiro parágrafo você tem que fazer. Qual é o seu problema? Tem que apresentar o problema. Exemplo, como combater o racismo. Né? O exemplo do nosso exercício aí, da redação, né? Então, qual é o nosso problema? Como combater o racismo? Então, você tem que procurar, né, no segundo parágrafo, né, em diante, tentar colocar o desenvolvimento e as causas. O que que causa o racismo? O que causa a intolerância, o preconceito? Né? Então, nesses parágrafos, você vai tentar achar maneiras, né, de combater esse problema que é o racismo, né? E por último, qual a solução, né? Que solução você chegou, né? Como combater o racismo, né? Então tem que chegar no final do texto com uma conclusão, né? Então o seu texto não precisa ser longo, mas precisa passar por essa etapa. Primeiro você apresenta o problema, você tenta argumentar sobre esse problema, o que esse problema ocasiona na sociedade. Então o racismo, o que ele provoca? O racismo ele pode provocar desigualdade social, ele pode provocar preconceitos, ele pode provocar problemas, inclusive psicológicos, nas pessoas que sofrem racismo. Então, isso seria o desenvolvimento das causas, né? E a conclusão, o que seria? Será que é mais educação, mais discussão nas escolas? Então, isso é um dos pontos aí para a gente pensar, né? E agora a gente vai para o texto 1, né? Então, vocês vão ter que ler, na verdade, três textos, né? Então, você vai ter que ler o texto 1, né? Para fazer a redação, para se basear, para se fazer a redação, tem que ler o texto, né? Então, tem que ler o texto 1, né? Então, agora, o texto 2, né? Você vai ler o texto 2, que ele fala sobre a questão dos crimes, né? Sobre preconceito, né? Resultantes de raça e de cor, né? Então tem a questão da lei aqui. Nós temos também o texto 3 que ele fala sobre racismo ou injúria racial, então vai explicar a diferença, né, na lei, né? E vamos falar também sobre ações afirmativas, né? O que são ações afirmativas? São aquelas ações que procuram com o objetivo de corrigir desigualdades sociais, desigualdades raciais, né? Presentes na sociedade. Por exemplo, a política de cotas nas universidades, as políticas de ingresso no serviço público. Então, tem um percentual de vagas destinadas a negros ou de origem indígenas, né? Isso são ações afirmativas, são ações para, de certa maneira, corrigir as desigualdades, né? Porque se você for observar, né, na questão do mercado de trabalho, né? Por bom tempo, infelizmente, nós tivemos no Brasil a escravidão, né? E os negros foram escravizados, os índios. Então, quanto tempo eles demoraram para ser inseridos na sociedade, para se inserir na sociedade em relação a trabalho, emprego? Então, essas ações elas procuram corrigir isso, né? Então, o texto 4 ele fala um pouco dessas ações, né? E por último, né? É, agora tem a consigna que a gente chama, que é a orientação para vocês fazerem redação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, que são os textos de 1 a 4, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Então, agora vocês vão ter que
redigir esse texto. Então, a partir né, da leitura dos textos, né, vocês vão construir a redação de vocês. Então, qual é o tema? Né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, vocês vão ter que apresentar uma proposta, na redação tem que aparecer uma proposta que respeite os direitos humanos. Digamos, você não pode defender o racismo, né? Você não pode defender o preconceito, porque isso diz respeito aos direitos humanos. Então, você vai ter que buscar formas, né, de argumentar, né, e para demonstrar seu ponto de vista, né? Então, é uma redação, assim, não precisa ficar nervosos, escrevam tranquilamente, com seus argumentos. O que é necessário para combater o racismo no Brasil? Então, pelo menos, vamos recapitular, pelo menos em 3 parágrafos, né? Não pode esquecer do título, você tem que escrever o seu título, né? Pensar num título bacana, né? Não pode ser cópia do tema, né? Então, isso é uma das regras, né? Essa redação que eu trouxe para vocês foi tema do Enem de 2016, para a gente treinar um pouco mais e vocês começarem a se apropriar, né, desse tipo de redação, né? Um grande abraço para vocês.